esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o texto que nós acabamos agora de ouvir do Evangelho, que lança luz sobre toda a liturgia da palavra que nós agora escutamos, nós vemos Jesus aprofundando aquele tema que ele havia iniciado com Pedro na semana passada. Vocês lembram? Jesus tinha perguntado para os apóstolos o que o povo estava falando dele. Pedro disse: tu és o Messias. Mas logo em seguida, Pedro repreendeu Jesus, porque Jesus tinha feito o anúncio da paixão. E Jesus teve que dizer para Pedro: vai para trás, porque você não pensa como Deus, mas como os homens. Agora é curioso porque hoje o Evangelho mostra Jesus não mais com a multidão, como na semana passada. Porque quando Jesus falou isso para Pedro, ele se dirigiu para a multidão que estava junto deles. Agora São Marcos disse que ele não quis que a multidão soubesse que eles estavam fazendo aquele trajeto, porque ele estava ensinando os apóstolos. É como se São Marcos forçasse a gente para dizer que o ensinamento que Jesus tinha dado já para eles não tinha caído no coração deles. Então agora Jesus está indo para uma conversa mais particular, sem a presença da multidão. Só que curioso, o ensinamento de Jesus apareceu para nós o conteúdo, que é o mesmo da semana passada. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas ele ressuscitará no 3º dia. Só que o texto disse que eles não compreendiam isto. Mas São Marcos disse: eles não compreendiam isso que Jesus tinha falado, mas tinham medo de perguntar. Aqui a gente precisa fazer uma parada e ir no texto para fazermos pergunta para este texto. Medo de quê? Medo de quem? Será que estavam com medo de fazer uma pergunta a Jesus e de repente Jesus ser grosso, mal educado com eles? Obviamente que não. Quando alguém está tentando ensinar alguma coisa para nós e nós não entendemos
mas não expressamos que nós não estamos entendendo, nós não perguntamos o que estamos ouvindo, o que não estamos entendendo, o que isso quer dizer? Que nós não estamos interessados. Porque quando a gente tem interesse, a gente levanta a mão e diz, não entendi. Não caiu na minha cabeça, eu não entendi. O que você falou? Como é que é isso? Eles não entenderam e tinham medo de fazer perguntas a Jesus. O texto mais adiante vai explicar a causa desse medo. Eles continuaram o caminho. Agora, quando Jesus chega em casa, em Cafarnaum, Jesus faz para eles agora uma pergunta. E a pergunta é: o que discutíeis pelo caminho? Aqui tem duas palavras que no grego deixa a gente entender melhor o que Jesus estava falando. Primeiro, esse verbo que Jesus usou, que está aí na tradução, o que discutíeis pelo caminho, é muito mais do que uma discussão. A palavra original do grego significa: que assunto que é esse que vocês têm, que vocês gastam tanto tempo nele? Esta foi a pergunta que Jesus fez. Aqui ficou traduzido como uma discussão do caminho, mas é muito mais do que isso. E outra, a tradução da palavra caminho que está aí, o que discutíeis pelo caminho. Quando nós ouvimos isso, o que a gente imagina? Eles na estrada fazendo uma discussão. Mas a palavra do original grego, caminho, é odós. E odós não é caminho de estrada, não é caminho de GPS, não é de Galileia até Cafarnaum. Odós significa segmento. Odós significa um percurso de vida. Por isso Jesus diz no Evangelho de São João: eu sou odós, o caminho, não estrada. Ninguém vai deitar em cima de Jesus para passar, mas ele é um segmento, um jeito de viver. Olha agora o sentido da tradução. Que tema que é esse que vocês gastam tanto tempo com ele, nesse tempo todo que vocês me seguem? Compreende a pergunta de Jesus? Qual foi a postura deles? Vamos, gente, mais fácil do que o evangelho de hoje não tem. O que eles responderam? Nada de tibirica, nada. Ficaram calados. Até Pedro, que é bocudo, que gosta de passar na frente de tudo para falar, ficou quieto, ficou mudo. Quietinho, não disseram nada. Aí São Marcos disse que eles não falaram nada, porque no caminho, esse tempo todo que eles estão seguindo Jesus, qual é o questionamento que está dentro deles? Quem é? Eu amo as crianças, que delícia. Quem é o maior, o megas? Quem é o mais importante? Agora a pergunta que o padre faz, porque mais do que as respostas, as perguntas que devem nos ajudar. É pecado querer ser o maior? É pecado querer ser grande? Sim ou não? Gente, vou perguntar de novo, faz de conta que eu não perguntei. É pecado você querer ser grande? É pecado você querer ser o maior? Sim ou não? Sim ou não? É ou não é? Vamos fazer uma enquete. Quem acha que é pecado você querer ser grande, ser importante, ser o maior? Quem acha que isso é pecado, levanta a mão para o padre ver. Isso, está melhorando, meus fiéis. Quem acha que é pecado, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ó, o tempo acabou, hein?
Dou-lhe 3. Quem acha que não é pecado você querer ser grande, ser o maior, o mais importante? Quem acha que não é pecado, levanta a mão. Tem um monte de gente em cima do muro, a cambada. Vamos, coragem, deixa eu ver. Quem acha que não é pecado? Tem gente que está até assim, ó. Dependendo do que ele falar, eu termino, né, a ação. Não é pecado você querer ser grande? É claro, eu sabia disso. O senhor que está aí pondo confusão na cabeça da gente. O pecado poderá acontecer dependendo do que você fará quando você for o maior. Essa é a questão. Nós precisamos de gente assim, de gente que quer ser grande, de gente que quer ocupar lugares importantes. A pergunta é: para que você quer este lugar? Aqui está o Evangelho, aqui está o ser cristão. O que Jesus está pegando no pé deles é que eles querem ficar grandes. Para quê? Para que eles querem ficar grandes? Para que eles querem ficar importante? Lembra no Evangelho de São João, nessa mesma história. Os filhos de Zebedeu estavam discutindo, a mãe passa na frente, chegou diante de Jesus e falou: Senhor, eu tenho um pedido para te fazer. Jesus disse: pode falar, minha dona. Porque Jesus é muito educado. Quando chegar o teu reino, o Senhor deixa que um meu filho sente à sua direita e o outro à sua esquerda? É bem cara de mãe essas coisas, né? Sem noção. Jesus disse: minha filha, esse negócio de direita, de esquerda não é comigo não. Isso aí é meu pai que vai resolver esse negócio, não sou eu não. Agora eu tenho uma pergunta. E Jesus se volta para eles e diz: vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? Eles disseram: podemos. E beberam. E beberam. O problema não é o lugar que nós ocupamos, é quem somos no lugar. Eles querem isso daqui, lugar de honra, quer saber quem é o maior, quem é o mais importante, sabe para quê? Para mandar chumbo no Império Romano. Eles achavam que Jesus era o Messias político, que a hora que ele subisse no trono, eles iam ficar empoderados e eles iam desforrar em cima tudo de mal que o Império Romano fez para eles. Era para isso que eles queriam poder. E eles ficaram assustados, porque Jesus disse que ele não vai guerrear com ninguém. Ele não vai confrontar poder humano. Ele vai se submeter ao amor. Ele está dizendo que por causa de Deus, ninguém mata ninguém. Por causa de Deus, nós somos capazes de morrer pelo outro, se for preciso. Matar o outro, nunca. Isso eles não entendiam. Gente, preste bastante atenção. O nosso problema não é não entendermos o que Jesus fala. Muitas vezes nós não entendemos. Nós vimos uma outra pessoa que Deus veio, falou, mostrou o projeto e essa pessoa também não entendeu. E o que ela disse? Como se fará isso se eu não conheço o homem? Nossa Senhora, ela tinha interesse, ela pergunta. O problema é quando nós fazemos cara de paisagem, igual o povo, que não é aqui, é só lá no Alasca. A gente está pregando, eles estão assim, ó. Se deixar, bate até palma, joga até confete. E, no final, dá as costas e faz do jeito que quer. Não virou nada. Não é isso. Compreender é tomar parte. Por isso eles tiveram esse comportamento. Por isso que eles não queriam perguntar. Porque se eles fazem a pergunta, eles estão dizendo: nós queremos aderir à sua proposta. E eles não queriam aderir à proposta de Jesus, porque Jesus estava falando de morte, de traição,
de abandono, de rejeição. E dentro dele o que eles queriam? Lugar de honra, poder, destaque. É contramão. Por isso, não pergunta não, porque se você perguntar ele vai explicar e depois você vai ter que responder isso aí. Então faz de conta, que depois a gente fala assim: nossa, eu não sabia, padre, o senhor me desculpe, eu não sabia. Não sabia? Isso, a gente pensa e não fala. Sabia sim, é que você não queria. E está tudo bem. Agora, porque nós somos, como disse hoje o apóstolo São Paulo com muita clareza dentro de nós, nós somos às vezes comandados pelas nossas paixões, e tudo o que fazemos visa somente a quem? A nós mesmos. Egoísta. Eles estão nesse mundo ainda. Jesus não olha para si, Jesus olha para a humanidade. Os apóstolos não, os apóstolos estão cada um olhando para eles ainda. Não faz mal se nesse momento da vida isso acontece conosco. O que não podemos é ouvir tudo isso e continuar fazendo de conta que estamos entendendo, quando não estamos entendendo. Tem que dizer: Senhor, eu não concordo com isso, eu não penso assim ainda. O Senhor tem que me ajudar, porque eu penso as coisas só para mim. Eu quero eu comandar, eu quero eu fazer do meu jeito. E ele diz: mas não é assim que funciona. E aí ele vem e dá a regra: quem de vós quiser ser o primeiro, seja o último. Vocês lembram de alguém quando vocês ouvem isso? Quem entre vós quiser ser o primeiro, que seja o último. Vem alguém na cabeça de vocês? Não pense em Nossa Senhora Santo não estou falando desse povo não. Falando de gente, igual a gente, assim, carne e osso da nossa vida. Vocês lembram de alguém quando vocês falam isso? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Não vem ninguém na cabeça de vocês? Fala para mim. Quem? Quem? Fala, minha filha. Mãe. Vó, a coisa mais gostosa que a gente tinha no fim de semana, ir para a casa da avó. Ela sabia o pedaço de cada um. E o dela, ninguém sabia, porque comia o que sobrava. E era a primeira, mais querida, mais amada. É mãe, mãe faz isso. Hoje, né, eu nem vou entrar nesses detalhes, mas enfim, era bonito de ver, a mãe corria para aprontar a festa, e ajeitava a mesa, e punha bexiga, e punha... O povo começava a chegar, ela ainda estava sem tomar banho. E corria lá para tomar um banho rápido, porque estava fazendo o melhor para o filho. Isso é amar. O amor faz você esquecer de si, mas atenção, não é negação de si, não é isso. Muito pelo contrário, tem consciência de quem é. Eu sou uma mãe, eu amo os meus filhos, e por isso eu faço. Isso é amor, é isso que Jesus está ensinando para eles. Eles não conseguem entender. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E quem quiser ser o maior, seja o... Como é que é? Quem quiser ser o mais importante, tem que fazer o quê? Tem que... Está aí no Evangelho. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, seja o servo. O servo. Aquele que serve. Mas atenção, vou deixar, pega esse abençoado folheto aí. Finalzinho do Evangelho. Antes de Jesus chamar a criança no meio deles, o que Jesus falou para eles? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Continua aí a frase. E aquele que serve, de novo, que serve, aqui que o trem dificulta. Porque servir, a gente serve. Quem é que não serve, gente? Nós servimos.
O problema é que nós servimos a quem? A nossa panelinha, a nossa patotinha, os nossos amiguinhos. Jesus não disse isso. Aquele que serve a todos. Aí, meu filho, eu puxo a fila e bato no peito. Tem misericórdia de mim, eu ainda não consigo. Até eu, como padre, eu até vou a todos que pedem. Se é meu dever, eu vou. Só que para alguns, como que a gente vai? Feliz da vida, não tem problema. E outros, fala, Jesus, vai na minha frente, por favor, porque eu não queria ir. É fato, nós somos gente. Temos dificuldade de servir a todos. E é isso que nos faz seres humanos melhores. É isso que dignifica a vida da gente. Eu vou contar um pecado para vocês, público, porque eu ainda não converti, aí vocês me ajudam. Tem dia que eu olho, às vezes vem os pedidos, eu falo, não, eu vou, pode deixar. Aí chega no dia, eu falo, para que eu fui aceitar? Eu devia ter falado que eu não ia. Olha o tanto de coisa que eu já tenho. Aí vou, falo, Jesus, vai comigo. Aí no carro eu ponho uma música, ponho um texto, falo, me ajuda para chegar lá com uma cara melhorzinha, me ajuda, me ajuda. Aí a hora que volta embora, eu falo, nossa, que bom que eu fui, né? Olha como que foi bom, me ajudou, fez bem para o outro. Agora, se deixar, a gente fica no nosso egoísmo. A gente fica servindo os nossos. Jesus disse que não. Por isso, irmãos e irmãs, a nossa paróquia, a nossa comunidade tem que abrir. Não pode ser panela com tampa. Não pode dizer aqui já está cheio. Não cabe mais um. A igreja tem que ser panela, que seja aberta, sem tampa. Quem quiser tem que ter lugar para chegar. Não pode você ficar sempre no comando. Tem que dar lugar para o outro, tem que valorizar o outro, tem que fazer o outro sentir que ele é amado, que ele é importante na comunidade. E isso a gente só consegue se a gente batalhar muito com o coração. Às vezes na nossa família, nós fechamos as portas, não acolhemos. Ah, mas nunca me acolheu também. Mas nós não pagamos o mal com o mal. Tem teu sangue, criatura, carrega teu sobrenome. Tem que pensar na eternidade. Como é que vai ser? Toma cuidado, viu? Que você vai poder ouvir uma coisa de Jesus lá, que você vai ficar assustado. Falou, então, meu bem, deixa eu te avisar. Eu vi que na terra, você e fulano, olha, não dava muito certo. Eu te entendo, só que aconteceu uma coisa. Fulano chegou na frente, ele já está aqui. Para não dar dor de cabeça para você, você vai para outro canto. Ah! E aí? Você sabe qual é o outro canto, né? Porque no final eu já ensinei para vocês, só tem um lugar para ir de dois. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então, sabe aquele povo que aqui a gente não suporta? Cuidado se ele for para o céu. Jesus vai ter que te respeitar. Eu falei, então, como você não suporta o fulano? Ele já está aqui. E agora, o que a gente faz? Ai não, padre, mas lá no céu vai ser tudo perfeito. Mas o céu começa na terra. Se não suportou ficar 5 anos, 10, 15, 20 aqui na terra, imagina a eternidade no céu. Gente, a gente fala brincando, mas essas coisas são sérias. E eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Eu não estou pronto em nada disso daqui. Eu sou péssimo em tudo isso. Eu tenho que melhorar muito. Mas se Deus está nos dando a oportunidade de hoje ouvir essa palavra e alcançar esta reflexão, Ele está fazendo com você e comigo o que Ele fez com os apóstolos. Chegou em casa e disse, vem cá, eu não posso deixar vocês com a cabeça vaga desse jeito. E aí Ele termina chamando uma criança, coloca no meio e disse, quem acolher uma dessas crianças, em meu nome, é a mim que estará recebendo. Aí você fala, padre, mas acolher criança é fácil. Não, mas Jesus não está falando da criança faixa etária. Quem era criança na sociedade judaica? Era alguém que não tinha valor. É isso que ele está dizendo. Se você conseguir acolher alguém que não tem valor aos olhos dos homens, e você fizer isso por mim, é a mim que você estará acolhendo.
Se você não fizer isso, você também não será acolhido. Não pensemos em pegar uma criancinha, dar um beijinho e falar: ai, Jesus, estou acolhendo, hein? Criança na nossa cultura hoje é bênção, a gente evoluiu. Agora, tem algo que ainda não evoluímos. Existem pessoas na nossa sociedade que nós olhamos para elas com desprezo. Nós dizemos: por mim nem existiria mais. Jesus está dizendo que se você fizer o contrário disso, você é discípulo dele. Quem de nós consegue isso com as suas forças? Eu não consigo. Por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque somos prontos, santos, melhores do que ninguém. Muito pelo contrário. Estamos aqui porque temos consciência que o que Deus pede de nós, nós ainda não conseguimos executar. Por isso estamos pedindo: vem nos ajudar, para que a gente abra mais espaço no coração, para que a nossa lista dos rejeitados diminua, para que essas pessoas que nós colocamos no paredão, na geladeira da nossa vida, a gente tenha coragem de ir lá e tirá-las. E dizer: ainda que eu não me simpatize tanto com você, eu não tenho o direito de te jogar fora. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Por isso a gente prefere dizer: não entendo e não vou perguntar, deixa passar. Mas Jesus não deixa passar. Porque o que está em jogo é a nossa salvação, é a nossa vida plena. Que o Senhor nos dê a graça de ampliar os espaços do nosso coração, para acolhermos aqueles irmãos e irmãs que temos dificuldade. Nós iniciamos hoje a novena de Santa Teresinha. Ela é doutora do amor. Ela soube tratar com tanta ternura aquelas irmãs que lhe eram tão difíceis. Vamos pedir que ela nos ajude também, para que, se possível, a pessoa nem perceba que ela é um peso para nós. Que ao passar por nós, ela se sinta amada. Que nós consigamos ultrapassar as nossas paixões, as nossas vontades, para fazer prevalecer o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.